Olá, saudações, bem-vindos ao canal Paideia. Neste vídeo eu quero discorrer um pouco sobre a antropologia, mas não a antropologia filosófica. A gente já deu aqui já tratou da antropologia, mas ficamos restritos à antropologia filosófica. E na antropologia filosófica a gente discorreu sobre o pensamento de Platão, sobre o homem, e também de Fabre d'Olivet. Mas vamos dar um passo a mais agora. Vamos tratar sobre a antropologia teológica, ou seja, como os teólogos enxergam o homem, como eles compreendem o homem. Bem, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixe seu like aí, que é bastante importante. Oi pessoal, neste vídeo a gente vai dar o primeiro passo para compreendermos o homem numa perspectiva teológica. Não mais vamos ficar restrito apenas à antropologia filosófica, ou seja, de como os filósofos compreendem o homem e sua natureza, mas vamos dar uma, digamos, introdução, tentar introduzir neste vídeo como os teólogos compreendem o homem. E eu escolhi esse livro aqui, A Fé Explicada. Não sei se esse ângulo aqui é melhor. Acho que deve dar aqui ou esse. A Fé Explicada, do padre Léo J. Treze, para introduzirmos a antropologia teológica, ou seja, como os teólogos compreendem o homem e sua natureza. Bem, quando a gente trata da antropologia filosófica, os filósofos, eles partem já do princípio, aliás, eles partem já da existência humana, ou seja, eles não indagam sobre quem criou o ser humano, mas sim eles já partem da existência do ser humano, ou seja, eles olham para o homem e buscam explicar quem verdadeiramente ele é e como que é sua natureza e suas partes constituintes. Já a teologia não. Teologia, como trata de revelação, não tem como falar sobre o homem sem falar sobre Deus, pois a antropologia teológica, como afirmei anteriormente, trata da revelação divina, e sobretudo nos livros sagrados. Então, fica bem claro e evidente que não tem como falar do ser humano sem falar de Deus. Eu lembro do seguinte: quando eu era pequeno, aliás, melhor dizendo, quando eu era criança, eu morava no interior, eu e com meus colegas, a gente fabricava os nossos próprios brinquedos. Eu lembro que eu fazia meu carrinho. Cortava lá uma lata, aquelas latas de óleo antiga, fazia um formato ali de um carrinho, na época de um Fiat, se eu não me engano, num Fiorino, ou Pampa, a gente chamava Pampa, ou Saveiro. E fazia formato, colocava umas tábuas, cobria tudinho, fazia as rodas dele bonitinho. E fazia os pneus, essas questões, e deixava ele para brincar. Colocava umas molas. Eu lembro que a gente mesmo fabricava nossos brinquedos. Depois de um tempo eu pensei o seguinte: bem, imagine que esses carros da gente, ele adquirisse consciência e adquirisse vida, ou seja, alma. Começasse a mover por si próprios, começasse a compreender as coisas, começasse a indagar sobre quem ele é, sobre o mundo que o rodeia, e questões análogas, ou seja, fosse semelhante a nós.
Daí um carrinho perguntasse para o outro: por que você tem esse tamanho? Por que você é dessa cor? Por que você só vai de tantos quilômetros a tantos quilômetros? Por que sua quilometragem máxima, você pode correr no máximo 200 quilômetros e não mais? E por que o outro pode correr 120 quilômetros e não mais? Por que o outro tem uma altura X e o outro não? Começa a se perguntar entre eles. Daí eu penso que eles perguntariam o seguinte: bem, eu não sei, mas eu vou perguntar a quem me criou. Ou seja, o próprio homem. Eles iriam perguntar ao homem por que eles seriam daquela forma. Espero que vocês tenham entendendo a analogia aqui. Estou perguntando. O que eu quero dizer é o seguinte: o ser humano, nenhum indivíduo humano pediu para nascer, mas ele nasceu, pois ele não tinha, ele não é Deus, ele não tem poder sobre sua própria existência. Ele nem sabia o dia que ele ia nascer e também não sabe o dia que vai morrer. Deu para compreender? Ou seja, o ser humano, ele, por mais que seja um fim em si mesmo, a consciência dele o restringe no tempo e no espaço. Ele não sabe, digamos, de onde veio, nem para onde vai, nem qual é o período do tempo da sua vida. Eu falo isso por si mesmo, a não ser aquele que o criou o revele para ele. E quem o revelou aqui para nós cristãos foi o próprio Deus. E quem mostrou mais verdadeiramente como que é a natureza humana foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos por partes. De acordo com... Fiz aqui algumas anotações para me dirigir melhor. Então o padre Léo J13 fala o seguinte: que o homem é uma ponte entre o mundo do espírito e o da matéria. Ou seja, o homem tem um espírito, ou seja, sua alma é espírito, e sua alma, o espírito do homem é similar ao dos anjos, e ele também tem um corpo, ou seja, ele é matéria, que é similar aos animais, como cavalo, cachorro, leão e assim sucessivamente. Ou seja, o homem tem um corpo e tem uma alma, um espírito. Só que, ao contrário, digamos, de Platão, a teologia, aliás, a antropologia teológica, enxerga que o homem, ele é uma unidade entre corpo e espírito. Corpo e espírito foram feitos um para o outro. Não existe homem só espírito, não existe homem só corpo. O homem, ele é a união entre o corpo e o espírito. Ambos foram feitos um para o outro. Espero que tenha dado para compreender. E vamos discorrer um pouco aqui sobre o corpo do homem. E detalhe, vamos falar aqui numa questão anterior. O homem, que nem o padre fala aqui, o homem está com o pé no presente, ou seja, no tempo, aliás, e outro na eternidade. Um pé no tempo e outro na eternidade. Ou seja, esse pé no tempo é a partir da sua existência, ou seja, ele teve um tempo determinado para existir, e também tem outro pé na eternidade, ou seja, sua alma é imortal. Espero que tenha dado para compreender. E o corpo humano, ele é fantástico, ele como é que chama? Ele é extraordinário. Por exemplo, a gente olha para nossa pele. Nossa pele, ela é elástica, ela não permite que entre água, ar ou outras substâncias dentro dela, porém, ela permite a saída de água, permite saída de ar e de outras substâncias, algumas impurezas. Ou seja, é algo extraordinário o corpo humano. Assim também como quando nós ingerimos algum alimento, por exemplo,
banana, uma fruta ou água. A gente apenas ingere, o próprio corpo faz, aliás, metaboliza tudo mecanicamente. Ou seja, tem aqui, digamos, uma espécie de, esqueci o termo mais correto aqui, mas vamos prosseguir. O corpo, ele próprio faz essa atividade, metaboliza tudo, de forma que o homem não precisa ter consciência, o homem não tem domínio sobre isso. Ele apenas come e pronto. Então, isso cai por terra a teoria de que muitos dizem: meus corpos, minhas regras. Mentira. Você não tem poder sobre o seu corpo. As regras do seu corpo são pré-definidas, não dependem do indivíduo humano. Por exemplo, imagine alguém que tem uma deficiência de potássio, quer comer potássio. Ele pode ingerir através de uma banana ou de um medicamento que ele compra aí em alguma drogaria ou farmácia. Ele apenas ingere, mas essa divisão é feita no organismo. Ele nem sabe exatamente como é feito, mas sabe que é feito. Ou seja, não tem domínio. Então isso é mentira, esse negócio dessas mulheres aí em defesa do aborto dizer meu corpo, minhas regras. Mentira. Não tem regra nenhuma. As regras são pré-definidas. O homem já nasce com as regras do próprio corpo. Assim como um homem já nasce ou homem ou nasce mulher. Estou falando aqui numa perspectiva teológica e filosófica. Espero que tenha dado para compreender. Mas não vamos entrar muito nessa seara, não. Então, a gente viu que o corpo do ser humano ele já tem regras pré-definidas e ele é extraordinário. Ou seja, os seus órgãos que trabalham praticamente individualizados, mas em harmonia um com o outro. E também tem as características próprias, digamos, da alma humana. A alma humana ela é imaterial. Ela não tem moléculas, não tem átomos, e também ela não pode medir, ou seja, ela não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. Ela é simples. Ou seja, ela é destituída além de ser destituída de matéria, ela também não pode ser medida. Ou seja, é algo extremamente singular, extremamente, maravilhosamente simples. E ela não tem tamanho, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. E também não tem matéria, mas ela tem força. É ela que move o corpo humano. E na ordem das importâncias entre corpo e matéria, a matéria tem que sempre vir em primeiro lugar. Até mesmo os filósofos concordam com isso. Bem, vamos dar um passo a mais aqui. E, de acordo com a Bíblia, nós somos imagens e semelhança do Criador, ou seja, somos imagem e semelhança do próprio Deus. E como que é isso, verdadeiramente? O padre Léo XIII deixa aqui algo... Desculpa. Vou ler para vocês algo bastante interessante. Ele diz que o nosso corpo representa o poder de Deus e sua sabedoria. Por quê? Por tudo que eu acabei de falar, ou seja, nosso corpo tem regras predefinidas, o nosso coração ele bate, por exemplo, independentemente da nossa vontade, e quando ingerimos alguma comida, algum medicamento, o próprio corpo faz esse movimento, é ele que divide e distribui os nutrientes, ou seja, é algo maravilhoso, ou seja, mostrando o nosso corpo, ele é uma representatividade do poder e da grandiosidade de Deus. Ou seja, em algo tão aparentemente simples como um homem, há algo extraordinário para ele existir. Pois o corpo foi feito para a alma humana. Então é algo extraordinário. Ou seja, a questão da nossa pele, dos nossos órgãos,
dos nossos olhos, dos nossos cabelos em si. O ser humano em si é maravilhoso. E também a alma humana. A alma humana representa para ele, em relação a Deus, como se fosse um retrato de Deus, mesmo que seja um retrato limitado, pois Deus é infinito e o ser humano é finito. Tem um tempo determinado para nascer e um tempo determinado que vai morrer. Então, o corpo representa o poder de Deus e a alma representa uma espécie de retrato de Deus. Por que esse retrato? Mesmo que seja limitado, representa pelo fato de ser na alma do homem, ou seja, é no espírito do homem que está a sede do intelecto, da vontade, das emoções, ou seja, das faculdades propriamente intelectuais, as faculdades da alma, ou seja, de aprender as coisas, julgar as coisas, do raciocínio, ou seja, de compreender, de relacionar, saber como que uma coisa se pode ser conhecida ou não. Ou seja, a questão cognitiva representa Deus na ordem, quando Deus cria as coisas. Por exemplo, Deus cria as coisas apenas as chamando. Quando Deus diz, apenas verbalizando, melhor dizendo. Quando Deus diz, façamos o homem, imagem e semelhança de Deus. Nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus verbaliza algo, algo já existe. Algo passa a existir, melhor dizendo. E nós temos também, não um poder criador, mas temos um poder criador. Ou seja, criar, se eu não me engano, em latim, criar quer dizer chamar à existência. Há uma diferença entre criar, ou seja, C-R-E-A-R, criar, que quer dizer chamar à existência. Esse verbo só pode ser aplicado única e exclusivamente a Deus, pois é o único que chama as coisas à existência. E existe o termo criar, que é atribuído a nós humanos, que nós podemos criar as coisas. Ou seja, o que seria criar? Com C-R-I-A-R. É tipo dar manutenção, ou seja, dar continuidade na existência. Por exemplo, criar gado. O ser humano pode criar gado, pode ali juntar uma vaca com um boi e os dois ali acasalarem, se cruzarem e ter filhotes, ou seja, criar, dar continuidade à existência. Ele não chama a existência. Quem chama a existência das coisas é o próprio Deus. Então a gente cria as coisas. Então a gente imita Deus também criando as coisas. Quando a gente cria, por exemplo, um livro ou uma obra literária ou uma obra artística, a gente já parte de coisas que já existem. Mas Deus não. Deus chama as coisas à existência. Isso é o que nos torna semelhante a Deus. Ou seja, o nosso corpo representa o poder de Deus, a grandiosidade do poder de Deus, e a nossa alma é como se fosse um retrato da alma de Deus. Aliás, o retrato do próprio Deus. Mesmo que de forma limitada, pois Deus é infinito e nós somos finitos. Bem, eu espero que vocês tenham dado para compreender. Isso aqui é apenas uma introdução teológica. A gente ainda vai adentrar um pouco mais sobre essa perspectiva da antropologia teológica em Santo Tomás de Aquino. Mas aqui é apenas uma introdução geral para a gente ter uma direção. Espero que vocês tenham compreendido. Deixem aí comentários e questões semelhantes. Bem, peço novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixe seu like. E fiquem com Deus e até a próxima.